Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Logística Fora da Caixa. É com muito prazer que hoje eu vou conversar com um dos meus mentores, né? O Nivaldo Hernandes, sócio-diretor da Vale Cargas Logística. Vale Cargas, que é uma transportadora, um operador logístico, na verdade, né, Nivaldo? E antes de fato começar o bate-papo aqui, para mim são duas gratidão duas vezes, né? Porque primeiro por ele estar falando aqui comigo e segundo porque tudo na minha vida começou lá. A minha carreira logística começou na Vale Cargas. Então, se tudo que eu sei hoje, tudo que eu aprendi, mais de 70, 80% do que eu sei foi vivenciando as experiências de quase 4 anos na Vale Cargas de Pouso Alegre, sul de Minas, né? E lá a gente teve a oportunidade de superar bastante desafios juntos. Aprendi muito com o negócio dele, né, com a empresa e principalmente com o Nivaldo. E aqui, Nivaldo, eu gostaria de ouvir, né, quem é o Nivaldo, porque a gente trabalhou muito tempo junto, enfrentamos várias batalhas, mas eu não sei de fato quem é o Nivaldo, a pessoa do Nivaldo, conheço muito pouco. Primeiramente, seja muito bem-vindo, obrigado pela oportunidade e conta pra gente aí, quem é o Nivaldo Hernandes? Ah, muito bem, muito bem. Primeiramente, também, muito obrigado, né? Estou honrado de estar aqui participando. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando, junto com você. Bom, sou Nivaldo Jodas Hernandes, um filho amado do Senhor, apaixonado por Jesus Cristo, esposo da Magda, minha esposa, pai da Thaís, minha princesa, filho da dona Yolanda, do seu Antônio, paranaense, nasci lá no Paraná, há muito tempo atrás. Pertinho aqui. E é isso aí, o Helder. Legal, Nivaldo. Né, a gente se conheceu aí nesse trabalho, foi o meu primeiro contrato profissional na Vale Cargas, né? Isso lá em dezembro de 2011. Eu lembro da história ali, né, de contratação, inclusive o Patrick, que foi quem me entrevistou e me contratou na época, em breve eu devo falar com ele também. Ah, É, legal. mas conta para mim ali, como que surgiu, né, a história aí da transportadora, mas de onde vem o Nivaldo? Como que tudo começou na tua vida profissional? O que que tu já fez até chegar aí a se tornar um empresário de sucesso? Ah, que legal. E como é bom e gostoso a gente falar da nossa própria história, né? Então, isso é muito bom, é gostoso. Bom, como eu disse, eu nasci lá no Paraná e meus pais trabalhavam na roça e lá uma vida dura até. Quando eu terminei minha escola lá na roça, fui morar na cidade com os meus tios. Aí estudava, engraxava e vivia feliz com tudo isso. Vivi lá no Paraná, até meus 16 anos, 17 anos, e vim para São Paulo. Daí eu vim para a cidade de São Paulo ali, exatamente em Guarulhos, né? E trabalhei ali numa empresa, numa grande empresa, por 12 anos, 13 anos, até 1998. Foi quando eu vim para São José dos Campos, onde atualmente eu moro hoje. E era a Sadia ainda, né? A Sadia tinha um projeto para começar a terceirização da frota. E foi aonde que eu tive uma oportunidade. Eu fui convidado pelo Valdecir, que era um dos diretores na época, e eu vim para a Sadia, eu vim para a logística. Nem conhecia a logística e comecei ali fazendo investimento em um caminhão, um F14.000, ano 89, aprendendo a dirigir, aprendendo a fazer a entrega, aprendendo e descobrindo a logística, como que é. E aí foi o dia a dia. Porém, em 2001, chegou uma oportunidade, ainda pela Sadia, para nós todos que estávamos ali prestando serviço,
fazer uma empresa única, aonde nós nos reunimos e aí realmente criamos a Vale Cargas. E desde março de 2002 até hoje estamos aí com a Vale Cargas, só que lá, né, começando com 11 carros, 11 caminhões, 24, 28 pessoas trabalhando, e chegamos aí a um número até grande, né, de 144 caminhões, 540 funcionários. Na época que você esteve com a gente na Vale Cargas, lá em Minas, foi uma época que a Vale Cargas já tinha aí uns 450 funcionários. E depois a gente teve outras oportunidades, tanto em Pouso Alegre, como também em Guarulhos, onde nós atuamos até hoje. E estamos hoje prestando serviço para a BRF, só que em Pouso Alegre nós temos outras marcas também que nós atendemos lá, tá? Então, essa é um resumo um pouco aí da minha história, começando com um caminhão lá em 1998, e depois juntando com um grupo e chegando aí a um número de 450 caminhões. Atualmente, hoje, toda a nossa frota tem mais ou menos 80, 88 caminhões, frota própria, e mais 60 agregados, mais ou menos. Em média, a gente trabalha o tempo todo aí nessas três regiões, tá? E estamos aí, cada dia aprendendo um pouco, buscando conhecimento para dar sustentabilidade a tudo isso. Legal. Ô, Nivaldo, quando você fala das operações da Vale Cargas, né? Ela atua como um operador logístico ainda em Pouso Alegre, igual tu disse que tem mais marcas, mas em São José dos Campos e Guarulhos atua também como operador já ou ainda continua dedicado à operação da BRF? Aqui em São Paulo, nessas duas operações é dedicado, né? Nós fazemos toda a operação de armazém e a operação de transportes. Então, toda a operação da BRF, né, nesses dois TSPs, somos nós que fazemos. E aí, no caso, lá em Pouso Alegre, que também nós temos o armazém, fazemos toda a movimentação de armazéns e também toda a entrega, incluindo lá mais duas marcas. Legal. É, é meio. Vamos tentar falar de uma forma resumida, né? Mas é muito assunto aqui se a gente for detalhar. Mas vou te fazer uma pergunta, né? Lá atrás, quando você era um motorista, você imaginou em algum momento chegar à condição de hoje ter toda essa frota, essa quantidade de pessoas sobre sua responsabilidade, né? Juntamente ali com os sócios? Em algum momento você pensava nisso? Você almejava isso? Isso era uma meta? Não, não era. Não era. No meu caso, né, como eu vim do interior, e assim, sempre lutando bastante, sempre procurando fazer o melhor e aprender sempre. E sempre que eu tinha ou tenho oportunidade, eu busco ela e para não perder. E aí eu tive a oportunidade de fazer investimento na época na Sadia e começar com um caminhão. E mais assim, em vez de eu falar, vou procurar emprego, não, vou fazer, vou empreender. Tá? Mas não tinha essa noção da dimensão que chegou a Vale Cargas, tá? Não tinha, não passava pela minha cabeça. Aliás, tinha medo disso. Para falar a verdade, tinha medo de assumir uma responsabilidade e fosse tornando grande, né? Principalmente com um número de pessoas grande. Mas as coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo, a dedicação intensa, aí o resultado vinha, aí os clientes queriam, né, que a gente demandasse mais em outras operações, e é o que foi acontecendo. E cada operação aumentava a frota, aumentava o número de pessoas, que chegou a esse número aí, grande até, né? Ah, muito. É legal ver né, a situação atual,
quando você compara com ela começando, né? E lá atrás, quando tudo começou, tecnicamente, você e seus sócios eram amadores, né? Vocês eram motoristas, saíram ali da boleia de um caminhão, fazendo entrega, igual tu disse, e do nada começa uma gestão administrativa em cima de todo aquele crescimento que foi surgindo, né? Como que foi para você? Como que você, ali no final, né, a gente vai ter algumas perguntas relacionadas a isso, mas como que era o Nivaldo lá atrás, quando começou esse processo, perto do Nivaldo de hoje, né? Onde você se inspirou para se tornar essa pessoa tão tranquila e bem querida que você é hoje? Bom, eu até tive o privilégio, Helder, de trabalhar com pessoas excelentes, tá? Ali da própria Sadia e depois BRF, que eu aprendi muito, tá? Então, começando pelo Valdecir, que é o cara que deu a oportunidade, um cara da logística que conhece muito. Depois vieram várias pessoas que a gente vai falar aqui, às vezes comete até injustiça, mas tem o Enio, cara, que o Enio até hoje é um parceirão meu, um cara que me ensinou bastante, sabe? O Rodrigo Morales, que é um cara que Vou falar você com ele também. está na sua lista aí, trabalhamos junto, Vanberto, os gerentes, cara, da Sadia na época, sabe? Que assim sempre me dava atenção, puxava a minha orelha, sabe? Eu lembro de um gerente de comercial, que o nome dele era Matias, que esse homem me batia, cara, mas assim, me corrigindo, sabe? Não faz assim, tal, e puxava. A gente foi aprendendo, sabe? E daí a responsabilidade, né? Como a empresa Vale Cargas foi crescendo, as responsabilidades foi crescendo também. E aí eu lembro que chegou uma hora que eu falei assim, eu preciso estruturar, né? Preciso departamentar isso, porque era tudo ali no papel de pão, era tudo no Excel puro. Então, aí que eu fui atrás de montar time, de pessoas específicas para cuidar de cada departamento. E quando eu vi, realmente, eu me deparei, por exemplo, quando nós nos conhecemos lá em Pouso Alegre, tá? Que já estava ali naquele nível ali. Mas, de fato, eu tive sorte, porque eu não conhecia esse mundo logística e estava envolvido nele e não tinha o conhecimento todo, né, para gerir o negócio, fazer a gestão do negócio. Eu tive sorte que muitas pessoas contribuíram para a minha vida e isso foi muito bacana. E eu sou grato a essas pessoas até hoje, tá? Legal. Eh, de tudo que, né, são mais são quantos anos a Vale Cargas tem no total? Já vai fazer 24 anos. 24 anos, né? Muita história, né? Tem muita história, muito projeto, mas o que que mais te marca, né, como projeto, cases de sucesso que você entende que quando você olha para trás, eles se destacam dos projetos que você já idealizou, daqueles que você já iniciou? Aí, tem vários, né? Mas assim, lá no começo, como eu tinha muito acesso à operacionalidade ali, junto com o pessoal da operação, e eu era muito envolvido com eles, e é uma coisa que eu gosto muito. Então, a gente fazia muita coisa. E dentre eles, algumas campanhas que nós fazíamos que davam um resultado incrível. Por exemplo, para a gente ter um resultado que o nosso cliente queria, eu movimentava o pessoal através de campanhas, tá entendendo? Aí eu fazia campanha contra o tabagismo. Quem parasse de fumar ganhava uma bicicleta. Rapaz, eu dei muitas bicicletas, tá? Quem parava de bebia, quem parava de beber ganhava também uma bicicleta. E eu fazia isso em todas as bases. Eu inventava alguma coisa, porque aquele mês nós éramos medidos, né, pelo GIF que você conhece aí, Aham. e eu queria estar lá em Jundiaí, eu queria estar lá em Oh, como eu Curitiba, conheço. eu queria estar lá no meio dos 10, tá? E graças a Deus ficamos em primeiro lugar, sempre ficamos ali entre os 10. Teve ano que as três operações ficaram entre os 10.
E isso foi muito bacana, isso me dava uma energia muito boa, tá entendendo? E assim, eu aproveitava as oportunidades que eu vejo que foi o ponto forte da Vale Cargas, que quando, por exemplo, uma montadora ela lançava lá um pacote, tá? Eu falava assim, ó, eu tenho que aproveitar e eu vou montar frota, tá? Aí poucas vezes eu ia atrás dos clientes, sempre eles vinham atrás porque tinha oportunidade em outras regiões. Aí eu ia lá e a gente tinha um bom relacionamento, né? Tinha um bom conhecimento com o pessoal das concessionárias e também com os fabricantes. Aquela oportunidade lá, aproveitar que a montadora ou a concessionária ou um banco estava fazendo um pacote, oferecendo alguma coisa, eu montei, por exemplo, duas operações. E depois, com a operação, a gente deu sustentabilidade e você saía, né, de, por exemplo, 30 caminhões, de repente você ia para 60. Então, eu fazia um pacote ali por 5 anos, só que em 5 anos, venceu 5 anos, já estava com a frota de 60 paga ali praticamente, tá? Então, foi essas coisas que foram acontecendo, que aí, Helder, quando chegou em 2012, 2015, eu olhei para trás assim e falei, caramba, né? Tem caminhão aqui que agora eu não estou dando conta, porque no andar aí do dia a dia foram acontecendo coisas e a gente aproveitou as oportunidades e não perdeu a oportunidade. Foi isso muito que aconteceu. Sim. Você contando aí, né, desse crescimento, meio que o próprio fornecedor, ele forçava com que isso acontecesse, né? O GIF, eu acho que por mais que ele gerava a dor de cabeça no dia a dia, ele me fez crescer como profissional e fez a empresa crescer como empresa, né? Porque era como se fosse uma lei ali para tu seguir e aquilo era a diretriz daquilo que tinha que dar certo. Quando você pontua isso, me chama a atenção que hoje, né, caminhando aí por várias empresas, vários embarcadores que a gente visita em projetos, você falou uma coisa que chama atenção porque nessa era moderna ainda temos transportadoras que controlam as coisas no papel, né? Por mais que você estava montando um time para conduzir isso e esse time, né, foi mudando ao longo do tempo. Como que você vê essa evolução saindo do papel para a gestão automatizada, né? Você tem as ferramentas de monitoramento, roteirização, gestão da cadeia de frio, o armazém, aí entra o ERP para poder controlar a manutenção, né? A gente vai entrar nessa parte da montagem da base lá, que foi uma experiência muito legal, mas como que você enxerga essa adaptação, né? Porque queira ou não queira, a modernidade ela assusta, né? Esse impacto que ela causa, essa mudança de cultura. Mas como que você vê isso, essa construção para você, para o time, né? Para os sócios, essa mudança com o tempo? Porque eu lembro que tudo o KM era anotado no papelzinho, né? Então hoje já é tudo automatizado via rastreador, etc. Como que foi essa evolução e sentir essa adaptação do time à medida que as coisas vão mudando? Primeiro a gente tem que, né, quebrar o paradigma, tem que atravessar a barreira, porque o nosso cérebro já olha isso e fala, eu não quero isso, né? É um mundo desconhecido daquilo que a gente vinha, mas depois que você vê, aí não tem mais jeito, né? A tecnologia hoje é incrível, ela te dá uma agilidade, ela te dá uma praticidade e te traz segurança. Então, não tem como hoje tocar um negócio sem as tecnologias, sem o RP. E agora, principalmente, Helder, né? Temos que ter pessoas qualificadas e competentes com princípios e valores para tocar o seu negócio, né? Então, o que aconteceu aí, a mudança de chave, na minha cabeça, dos meus sócios, que estão sempre do meu lado, uns caras incríveis, né? Eu acho que você conhece o Correia, né? Que era, é
É o Senhor, é nosso vô, está hoje, até hoje, não gosta da tecnologia, né? Mas é o cara que está lá agarrado, sabe, com muito amor, com muito carinho. Então, essa mudança de chave na minha cabeça e dos meus sócios, que são os meus pares nas gestões, de nós trazermos gente que domina o sistema, que conhece a tecnologia e usa tudo isso a favor da empresa. Então, isso começou com você lá, né? Quando você lembra que você criava os indicadores, sabe? E aí a gente começava a enxergar os números, aquilo que dava resultado, aquilo que não dava resultado. Porque não adianta ser primeiro lugar no nível de serviço. A empresa precisa ter sustentabilidade financeira. Exato. E para isso tem a operação, ela tem que se pagar e tem que sobrar. Senão não tem milagre. Então, assim, aí quando isso virou na minha cabeça de investir em tecnologia, de buscar profissionais no mercado competentes, tá? Ajudou muito, ajudou assim que, na verdade, deu a sustentabilidade para a empresa, sabe? Então, a mudança sacada foi essa. Falou, olha, não dá para tocar mais assim. O papel de pão, o Excel puro, não dá conta mais, né? Então você estava perdendo dinheiro, mas você não sabia que estava perdendo, porque não conseguia controlar tudo. E hoje não tem como. Você abre a tela do notebook e você vê onde o caminhão está, qual que é a média de diesel que ele está gastando, se ele fez uma curva forçada, uma força G desproporcional. Então, você vê tudo hoje. Tá? Então, a gente tem um dashboard hoje que você clica assim e você tem as informações para tomada de decisões. E antes, no meu caso até, dos meus sócios, a gente já tomava na emoção ou no achismo, que não, vai dar certo assim. E muitas vezes não dava certo, porque não tinha questão analítica de análise mais criteriosa para realmente tomar a decisão mais assertiva possível, tá? E isso hoje, né, toda a nossa operação, ela tem a frota toda, tem as tecnologias embarcada, o nosso sistema hoje ele é todo adequado, né, configurado como a necessidade hoje das nossas operações. Então, hoje fica, não que fica mais fácil, né, porque para ficar fácil para que a gente não está tudo O tranquilo, né, mas resultado é fácil, né? Mas garantir que tudo isso funcione, então, como tu disse, né? Precisa de pessoas competentes ali que mantenham as coisas no trilho. É, quando a gente fala dessa mudança, né? Você mencionou a tua virada de chave, mas eu sei que os sócios, por exemplo, né? Você tem sócios na gestão e tem sócios na operação. Como é lidar com essa diferença de mentalidade, né? Porque isso é a mentalidade, é o rumo que cada um de fato quis seguir, e às vezes, ao mesmo tempo, ter, igual tu disse, tu encontrou pessoas bacanas, mas são sócios também que somam muito porque cada um entendeu a posição dentro do jogo, né? Como é que é essa relação, como que foi chegar a esse modelo de gestão e de sociedade para que o negócio continuasse crescendo? é, na situação de sócios, e eu tenho um grupo grande de sócios, as pessoas elas não acreditam. Como que há tanto tempo você consegue viver e conviver com sócios? E não é um ou dois, nós somos um grupo de pessoas. Então eu falo que eu sou um cara privilegiado porque, graças a Deus, o relacionamento, né, e a recíproca ela é muito forte, verdadeira. E isso tem favorecido. Agora, é lógico, tem hora que tem o desgaste, tem hora que tem realmente o estresse, mas a gente tem que ter sabedoria para administrar isso e até administrar o estresse entre outros sócios, porque senão realmente não vive. Então, eu já tive a oportunidade de não ter mais sócio e eles também, por fim, mas eu usava sempre algum exemplo, né? Os porcos espinhos lá que estavam se espiando foram cada um para um lado no gelo e eles morreram separados. Então vamos ficar juntos, vamos caminhar juntos. E isso tem dado certo, tá? Isso tem dado certo porque a gente se respeita muito,
A gente procura dar satisfação, a gente procura envolver, né, cada um no seu nível, mas envolver eles, respeitando eles, porque realmente é como você falou, a maioria deles estão na parte operacional, mas estamos juntos o tempo todo na questão da informação. Então, a gente se reúne nas nossas reuniões, né, quinzenais ou mensais, para discutir os assuntos. Eu não tomo decisões isoladas, a não ser do dia a dia que precisa acontecer para a operação não parar. Mas uma decisão de investimento ou de venda de ativos, rompimento de contrato, alguma coisa, aí sempre eu faço questão de trazer todo mundo e estamos vivendo aí, não faz um ano e 2 anos, faz muito tempo, né? Então as pessoas admiram até, né? Apesar que no contrato nós somos só em três, mas o contrato, o grupo, na verdade, de investidores, ele é bem mais do que isso, tá? E a gente tá caminhando firme aí. Legal. É, eu sei que o objetivo aqui, né, é a sua história, mas eu quero mencionar uma parte da história onde eu estou presente e ela me assusta até hoje, né? Quando a gente visita muitos transportadores, eu costumo me referenciar a Vale Cargas como um modelo de gestão, um modelo de negócio, né? Você já teve a oportunidade de participar junto aí em algumas consultorias que eu fiz e é, tem um negócio que me assusta muito até hoje, que é o controle da jornada, né? E eu me recordo até hoje, no início de 2012, quando a gente falou aqui da virada de chave do seu pensamento, né? Mas a mudança de cultura da empresa lá em 2012, quando a gente começou a mudar essa forma de fazer a gestão da jornada de trabalho, de medir de fato que o motorista estava fazendo. Ali ainda não tinha toda a inovação tecnológica que bloqueava essas condições alheias, né, ao processo, mas saiu do papel de pão, que era, na verdade, era né, o cara anotava o KM no posto, ainda caminhava um tempo, fazia o trabalho. Não existia essa preocupação exatamente pela forma amigável que tudo foi iniciado, né? E queira ou não queira, a mentalidade de motorista de vocês naquela época eu imaginava que todos os motoristas fossem amigos, né? Só que, assim como um casamento, não sei porque eu nunca terminei um casamento, né? Você não, mas a gente ouve dizer que quando se termina um casamento, acabou, é porque acabou o amor, né? Me assusta muito hoje quando eu vejo empresas que ainda não dão essa atenção, né? E às vezes, mas é porque eu nunca tive um caso, nunca, mas se o cara me colocar no pau é por isso, vai dar isso. A gente viveu, né? A gente chorou junto. Foi, acho que um do período que eu mais aprendi e ao mesmo tempo foi um dos mais difíceis que eu já vivi dentro desse universo. Foi quando a gente começou a enfrentar esses processos trabalhistas por uma mudança de cultura, né? E eu me doía aquilo como se fosse o meu dinheiro, né? Eu tive problemas até psicológicos de acordar à noite chutando parede, sonhando com falas que não faziam sentido na frente de um juiz e ter que conviver com um profissional não profissional, né? Não tinha nem como dizer que era profissional, porque uma coisa é você reclamar algo que de fato você tem direito, e a outra é você usar da mentira, de situações que a gente vivenciou lá que eram terríveis. É, como que foi? Porque ali, cara, por que que me assusta? Porque era muita grana. Eu nunca vi sair tanta grana pelo ralo e por tanto tempo e a empresa conseguir se manter. Nesse momento, o que passava na cabeça do Nivaldo? Porque todos, né, quando a gente fala dos sócios, todos enxergavam no Nivaldo o cara da bolinha mágica, né, que tinha a solução. Como que você lidou com esse momento? Porque para mim não foi fácil, eu confesso, que foi o período mais difícil. Mas como que foi para você estar à frente dessa situação, ter ali todo mundo acreditando, a gestão financeira?
E eu lembro que os advogados, eles questionavam o faturamento da empresa, né, mas nunca olhava o lucro líquido ou sequer o lucro, porque naquela época eu lembro que nem lucro tinha, eram situações de alto investimento, né. Como que foi esse período? Como que você superou isso? Algum momento você teve vontade de desistir? Eu acho que essa experiência ela é muito rica para quem vai ouvir aqui. Então, com relação a esse assunto, eu falo assim que para empreender, a gente tem que gastar suor, lágrima, gordura e sangue, né? Então, as lágrimas realmente aconteceram, E assim como, cabelo, né. assim como aconteceu com você. E eu, como eu falei lá atrás, eu sempre tive um privilégio assim de ter pessoas muito boas também do meu lado. Como você me ajudou lá naquela demanda lá e a gente teve até uma ação, sabe, para amenizar a situação toda. Mas realmente o que aconteceu e foi um preço muito caro, né, que a Vale Cargas pagou, porque aquelas pessoas que estavam com você no dia a dia, e depois você via aquelas pessoas te afrontando daquela forma, mas só que eu estava em paz, porque eu tinha cumprido 100% com a responsabilidade da empresa, mas diante da justiça, você com papel de pão, você não conseguia se defender e tinha algumas coisas que acontecia que deixava a gente muito triste e realmente teve momento de pensar, de repensar, tá? De até de parar mesmo. Mas a gente via que tinha que lutar, continuar lutando. Mas foi um grande aprendizado, né? Porque como até então eu não tinha sofrido em todas as operações demandas trabalhistas, na minha cabeça não, sei lá, não ia acontecer, porque eram meus amigos, eram pessoas, tá? Tanto é, Helder, por exemplo, cara, foi várias pessoas que eu, coincidentemente ou não, encontrei, sabe, nas três operações, nas três regiões, e as pessoas pedindo perdão, cara, sabe? E aquilo que houve lá, elas não aproveitaram nada, sei lá o que aconteceu. E as pessoas, né? Eu tive situação, olha só para você ver que incrível, encontrar pessoas na igreja e a pessoa ficar tão incomodada, parece que esperou lá fora depois para chorar até, tá entendendo? E pedir perdão. Mas encontrei pessoas aí ao longo da vida em alguns lugares pedindo perdão pelo que aconteceu, porque a pessoa também mudou de vida, né? Deu para perceber que a pessoa caiu na real, vida espiritual deles mudaram e ela começou a enxergar as coisas, né, que faziam errado, por aí foi. Então, mas realmente foi um aprendizado muito grande e a partir daí, né, que nós estruturamos, falar, não dá para ser mais assim. E agora a gente tem que colocar tecnologia ou, né, ter realmente um processo que garanta isso. Também, né, estruturamos juridicamente e até com departamentos de RH para inibir isso e blindar mesmo, tá? Porque senão não ia ter fim e o que ia acontecer com a empresa. Porque é o que você disse, as pessoas estão ali do seu lado, tá tudo bem. Só que depois vê que tem oportunidade, as pessoas acabam sendo oportunistas e acabam usando da fragilidade da empresa, como foi o caso, porque a empresa nunca deixou de pagar nenhuma das suas obrigações, nenhuma guia, nenhuma hora extra, nenhum, sabe, nenhum. Então, mas pagou caro por isso, porque não tinha um Sim. controle eficiente, não tinha gestão suficiente e eficiente para garantir que não correria risco. Então, eu acordei um pouco tarde com relação a isso, mas graças a Deus passou. E aí, hoje, como você disse, está tudo bem estruturado. Tem problema, vai dizer que a gente não tem problema, né? Hoje ainda a gente tem 360 funcionários diretos, mais 120, 130 indiretos, acaba tendo problema, mas hoje a gente consegue defender e defender muito bem, Tem tá? gestão, né, daí. Tem gestão, tem as pessoas bem preparadas hoje para cuidar dos processos, né, das operações, e isso contribui bastante.
Ah, uma pergunta, aquela papeleta ainda é utilizada? Não, ela ainda é utilizada em alguns casos, né? Mas hoje tem a própria Já tecnologia tá embarcada dentro do caminhão automatizado. que já está. Mas tem também hoje um aplicativo, inclusive Pouso Alegre, onde começou um aplicativo no celular que funciona muito bem, tá? Ele controla bem a jornada. Mas Legal. também com relação à jornada, Helder, hoje, né, nós trabalhamos dentro da jornada. Antes, Sim, realmente, tinha uma demanda grande que tinha que dar conta daquilo, mas hoje o próprio cliente, os clientes, eles não entendem, deixam, né? né? Então, hoje, realmente, isso contribui muito, né, para a gente ter uma gestão de jornada bem dentro mesmo das regras, e aí se torna mais fácil para fazer a gestão, né? Sim, sim. Quando a gente fala aí de, né, esses posicionamento da Vale Cargas como um operador, como um transportador em algumas unidades, operador na outra, eu, né, ter vivido essa experiência operacional e depois eu fui para um embarcador, na sequência para uma empresa de tecnologia, você acaba tendo visões distintas do negócio, né? E quando eu estive como embarcador e depois como tecnologia, eu sempre via o transportador ser muito surrado, né? O transportador é quem executa, é quem paga a conta, é o cara que tem que cumprir a meta. Hoje, como uma transportadora, né? No caso ali na unidade que você é um operador que atua com mais clientes. Como que para essa gestão de lidar, por exemplo, com exigências distintas em operações distintas, né? Você tem, por exemplo, o teu maior cliente tem uma exigência de regras, de equipamentos, aí você tem lá um software sendo utilizado para a operação dele, aí você pega uma outra operação que é um outro software e às vezes você tem operações que tem o caminhão compartilhado, tem operações que tem caminhão dedicado. Como é que é lidar com esse jogo, né, essa dança das cadeiras, das exigências? É, é que assim, né? Tem equipes dedicadas e frotas dedicadas. Mas, na verdade, você tem que treinar o todo para que, uma vez ou outra que acontece alguma coisa, você precisa fazer um deslocamento, tá? Talvez de frota não, porque aquela frota contratada dedicada, ela é exclusiva e não pode. Mas tem a frota spot que você pode revezar ela. Também a equipe de colaboradores, nós procuramos já deixar eles treinados, que a gente faz treinamento específico com as regras do cliente A, do cliente B e por aí vai. Porque uma hora ou outra, por eventos que acabam acontecendo, esse cara aqui, ele vai estar aqui. Não é para estar, mas às vezes dá para fazer esse realocamento, depois ele volta de novo e continua a vida aqui nesse cliente aqui. Mas ele é específico da operação, tá? Para ele treinar ali, ele acostumar ali, ele se adequar ali e aí conseguir realmente trazer o melhor nível de serviço. Então, realmente tem diferença, né? Nem todo cliente tem as mesmas regras, tem o mesmo PO de operação, e para isso a gente precisa treinar bastante para deixar essa equipe no nível melhor que a gente consegue, porque quando ela estiver lá, não naquele que ela está habituada ali, mas lá também ela dá conta do recado, porque lá também ela vai ser medida, né? Vai ser controlada e precisa trazer o resultado. Então, como a gente tem, né, uma base que dentro dessa base tem três marcas e é um volume considerável, a gente tem essa situação. E a forma da gente conduzir é treinar, treinar e treinar bastante, para que a gente não tenha problema, porque até o cliente parece que fica um pouco de ciúme, né? Ele vê aquele Sim. cara que está acostumado ali, porque todo cliente tem a base dele lá dentro. Aí, de repente, ele vê, é um funcionário da Vale Cargas, mas está habituado no cliente X aqui. E vê lá, acaba gerando algum descontamento.
mas depois ele volta, porque às vezes é porque aqui tem ociosidade e aqui está faltando e a gente precisa suprir lá. Mas isso a gente tem administrado e até bem, e está dando certo, tá? Legal, A gente não está tendo conflito, não. legal. É, de toda essa trajetória, né, da empresa, o que que você considera ser aí um ponto mais marcante para ti? Um desafio mais marcante aí dessa jornada? Cara, essa pergunta aí, eu já respondi ela várias vezes, e sempre tem alguém. E, infelizmente, um ponto mais marcante acaba sendo no acidente, porque em 2004, 20 de abril de 2004, às 7 horas e 4 minutos da manhã, um caminhão nosso sofreu um acidente e ali nós perdemos os dois colaboradores. Então, realmente, e lá em 2004, por exemplo, eu não tinha o conhecimento até psicológico, emocional, estrutura, para passar por aquele processo. E foi uma situação muito forte. Foi muito forte mesmo. E hoje eu uso isso nas minhas palestras, nas minhas reuniões. Porque lá em 2004, por exemplo, nós temos o programa de segurança que você conhece nas nossas operações aí, o SSMA. Nós não usamos o SSMA só numa operação, a gente usa ela em todas as operações, porque realmente dá resultado. Incomoda, né? Dá estresse, mas dá resultado, salva vidas. E lá em 2004, a gente não tinha a medição, o nível de exigência e também de conscientização. Não estou dizendo que foi culpa, né, dos dois, mas dava para ser evitado. Isso é fato. Então, essa marca, 20 de abril de 2004, às 7 horas e 4 minutos da manhã, lá na rodovia Mogi Bertioga, um caminhão CPI 4113, foi difícil, né? Eu acho que demorei um ano para sarar aquilo, sabe? E realmente lá também deu vontade, assim, falando, não vale a pena. Mas, de repente, né, vem uma luz e fala assim, não, você tem que continuar. Foi um fato e agora treina mais para não acontecer isso. Aí já aconteceram outros acidentes também, mas não tão grave assim, né? Que também choca a gente, deixa a gente chateado e a gente pensa, eu tenho que fazer mais, eu tenho que treinar mais, eu tenho que ser mais preventivo para não acontecer, porque nós estamos falando de vidas, tá? Então, tudo que nós fizermos, né, para cuidar das vidas, para que eles cuidem deles. Que sempre nas minhas reuniões, nas minhas palestras com eles, eu falo: cuidem de você, cuida de você. Porque se ele cuidar dele, ele não vai machucar e não vai matar ninguém. E ele vai voltar para casa. Isso que é importante a gente colocar isso na mente dele, né? Que eu falo, você tem que mudar esse modelo mental, que não precisa acelerar aí hoje a 81 km por hora não precisa mais, o máximo é até 80. Então, nós não estamos cobrando pressa, correria. Nós estamos cobrando fazer e fazer bem feito e fazer com segurança. Isso é o que importa. E essa é a fala diariamente que nós usamos, tanto nas operações internas, nos armazéns, no administrativo e principalmente no transporte, que é uma operação de risco, né? Não tem como não ser uma operação de risco. Respondendo, o ponto marcante de toda essa trajetória aí, que hoje eu falo disso, não me machuca mais, não dói mais, né? Porque isso está tratado já. Mas só que eu não esqueço disso para mim não deixar de tratar, tá entendendo? Eu tenho um amigo aqui em São José dos Campos, também transportador, é, no outro segmento, ele faz guincho e tudo, mas eu falo para ele, cara, como que você está vendo isso? Como que você está... Eu incomodo ele, tá entendendo? Não que ele não faz, ele faz também, mas eu fico sempre, como eu tenho um bom relacionamento com ele, o que, que você está fazendo para cuidar? Não pode machucar ninguém, não pode morrer ninguém. Aí isso entra na mente da gente para a gente fazer o possível para evitar realmente perder pessoas por acidente, ok?
Ali eu acabei vivenciando a experiência de dois, né? Eu lembro do menino retornando para casa, não era no trabalho, mas era no retorno, e teve o outro também em Varginha, né? Acabei presenciando dois, mas eu também tive uma experiência de acidente com morte em uma outra situação, e de fato você não tem o que fazer, né? Não tem como falar. É, quando a gente fala aí de desafios, né? Tu falou de um ponto, queira, não tem como não ser marcante, né? Mas e, e aquilo que você acha que você está deixando como legado para quem trabalha contigo ou até mesmo para a sociedade? O que que você entende que você fez ou junto com o time foi feito que você entende que é legado? Eu vivenciei, né? Antes de você citar, para mim foi muito marcante até uma forma de você tratar até hoje, pelo que eu acompanho, os treinamentos motivacionais, né? Eu tive aquela experiência no Leader Training que foi muito impactante para mim. Eu me recordo até hoje de algumas coisas que eu vivi lá. Cito ainda em situações principalmente da parte espiritual, né? Mas para mim, o grande legado, além do aprendizado total de operação que a Vale Cargas me deixou, foi essa experiência do Leader Training, né? Que é um treinamento motivacional que você colocava desde do gestor ao ajudante, a todos tinham essa sorte de passar por esse processo, e eu sei que isso deve continuar de outras formas, né? Então, esse para mim o legado que eu tenho da Vale Cargas, que ela me deixou, principalmente na tua pessoa, né? Mas na sua visão, qual é o legado que você está deixando hoje? É, essa é uma parte que eu gosto muito de falar também. E realmente eu não consigo fazer uma reunião ou levar uma palestra para o grupo sem ir lá e falar de princípios e valores. Tá? Então, assim, eu sempre falo, eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho um propósito. E o propósito da minha vida é sempre falar para as pessoas de princípios e valores. Falar de Deus, que eu amo falar de Deus, eu amo falar de Jesus para as pessoas. Eu vou com a Bíblia na mão, eu abro a Bíblia, falo em versículo. Então, assim, isso tem marcado, porque eu recebo, né, feedbacks da família, tá entendendo? Mas o que que aconteceu lá? Porque fulano agora, até ir para a igreja, né? Cara, nem conhecia a igreja, sabe? Ah, fulano parou os finais de semana. Então, assim, um legado que eu tenho isso em mim grande é que a mensagem que eu levo para dentro da empresa e nas oportunidades que eu tenho junto com eles é de falar a verdade, sabe? Então, dentro da nossa carta de valores, tem 10 itens dentro da nossa carta de valores, e um deles é a verdade, falar a verdade. Então, eu não vou lá, meu, você fez isso errado, você entregou errado, você carregou errado. Eu vou lá falar de princípios e valores. E isso dá resultado porque eu falo da vida dele, sabe? Como que, e agora, né, eu estou usando, depois agora, ultimamente, que eu fiz um treinamento com o Adriano Couto, e ele trouxe uma frase de 1%. Ele tem até uma apresentação de 1%. Melhorar 1% todos os dias. Melhorar 1% todo santo dia, em todas as áreas da nossa vida. E eu trago isso para dentro da empresa. Então, ainda a gente participa de cursos, de eventos, de treinamentos. Você falou do Líder Training. Hoje mesmo o Benê me ligou, Benê lá de Taubaté, que é um parceiro do Adriano, você conhece. Sim. Falou, Nivaldo, eu vou fazer um Líder Training em Atibaia, eu quero levar para Pouso Alegre. Falei, beleza, estamos juntos, né? Então, e eu participava, né, da equipe, participo até hoje junto com eles. Então, Helder, essa pergunta, a minha resposta é assim, ó, o maior legado, sabe, que eu vou deixar na Vale Cargas, eu não sei,
Se é um dia, um ano, mais 10 anos, mais 20 anos, mas é que quando perguntarem para as pessoas vão dizer isso, da mensagem, tá entendendo? Mas é assim, a semana passada mesmo, se a gente for ouvir algumas coisas, você deixa de fazer aquilo que arde no seu coração. Porque eu ouvi assim, mas o senhor estava falando lá, mas tem gente criticando a empresa. Falando, não tem problema, não tem problema, eu não vou ficar com a minha boca fechada. A gente tem que falar aquilo que a gente acredita, aquilo que arde no seu coração. E se é a verdade arder no coração, você tem que falar. E falar que Deus é bom, que Deus existe, que Jesus é bom, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Você tem que falar. Não pode ficar com a boca fechada. Então é melhor ser criticado por falar, se tem crítica, né? Porque sempre tem, né? A gente sabe disso também. Do que você ser criticado por não falar. Então, eu prefiro essa parte, ir lá e deixar o meu legado, que é transmitir a mensagem que queima e arde no meu coração sempre, sabe? Como você está citando coisas que aconteceu, né, há 10 anos atrás ou mais. Mas eu encontro famílias hoje, como eu dei o exemplo aqui no início da nossa entrevista, das campanhas que nós fazíamos, né, eu e os meus sócios, das pessoas largarem de fumar, largarem de beber, largarem de jogo, né? Até hoje eu tenho, algumas oportunidades, eu ouvir isso. Nossa, esse homem aí mudou a vida do fulano. Quer dizer, quem mudou a vida dele foi ele mesmo. A gente só levou a mensagem, não é verdade? Então, esse eu vejo como o legado. Não é operação, não é frota, não é o know-how que a Vale Cargas tem hoje no mercado, o nome que tem. Então, o que mais arde aqui dentro é sempre levar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, princípios e valores na vida do ser humano. Isso, para mim, é o maior legado que, não eu, né? Todos nós podemos deixar nessa terra. Legal. É, eu sei que, né, 24 anos trabalhando e, à frente, né, são 24 anos à frente da empresa. Hoje, né, como empresário, você tem algum outro segmento de atuação ou pretende somente expandir dentro do ramo da logística? Como que você vê essa tua carreira à frente da logística, né? Não perdeu o cabelo ainda tem cabelo para perder, mas Tá é, branco, né? você pretende continuar nesse ramo ou já tem partido para outros caminhos? Como que tá essa vida empresarial? É, realmente a cabeça mudou um pouquinho nesse sentido e graças a Deus está dando certo. A logística não tem jeito, né? Ela Tá está na na veia. veia. E a gente é apaixonado por logística, por fazer logística. Então, eu amo muito, muito a logística. Mas realmente, em 2020 para cá, eu comecei a ver e buscar oportunidades, tá? E hoje eu também tenho outros negócios. Eu estou hoje no ramo imobiliário, onde a Thais, a minha filha, toca. Já faz 2 anos e está tudo bem, graças a Deus. Uma coisa também que, quando eu estou lá, me dá muita energia. Eu gosto de estar lá quando eu tenho oportunidade. Eu gosto também de fazer as reuniões lá, de fazer lá aquelas loucuras lá, as reuniões meia louca que a gente faz, tá? As Então, dinâmicas, né? até hoje a gente faz as dinâmicas, o pessoal gosta bastante. Então, o ramo imobiliário foi uma coisa que eu descobri, e aí fui buscar num parceiro que já era do ramo, o amigo hoje, né? O Jefferson, o Zequinho, que são meus parceiros, e estamos aí lutando bastante. Mas também é uma coisa que eu falei, nossa, né? Dá certo. E aí, até o projeto crescer, e também tenho um amigo lá no Paraná que tem também um negócio que eu fui convidado, que é do ramo de vendas de semi-joias. Como lá eu já fazia lá uma mentoria com os filhos dele, a Cíntia, o João Vitor, e chegou um momento que ele também
queria fazer uma outra coisa, porque ele é construtor e começou a fazer um negócio de venda de semijoias. Tá? Aí, ano passado, ele me convidou para ser parceiro dele, ser sócio dele. Na verdade, a filha dele, a Cíntia, eu até mandei para você, né, um vídeo dela. É uma empreendedora hoje com 19 anos, começou com 17 anos e hoje ela é uma empreendedora com 19 anos de idade, com 100 vendedoras. A nossa meta até o final do ano é ter 200, 220 vendedoras. Então, um negócio também que começou, está bebezinho ainda, mas também a energia é incrível. Eu gosto muito de estar lá no meio, participo muito mais online, né, com eles, mas é isso, né? Não deixei a logística, meu dia a dia é a logística, eu estou todo dia na logística, mas também à noite, nos momentos oportunos, eu estou na imobiliária, eu estou lá nas semijoias também, ajudando, contribuindo, se envolvendo naquilo que eu consigo me envolver. Então, eu abri esses dois braços aí. Aí tem outro que está aparecendo também, um outro negócio que a gente está colocando aí na mão de Deus para Deus direcionar, né, se vai ou não vai. E estou gostando. Ah, se vai abandonar a logística? Não sei, não sei, né? Como eu disse, a logística está na veia, né? A gente gosta muito, mas também, Helder, foi uma coisa que aconteceu que, se você perguntar, mas se pensava nisso? Não, eu não pensava. Mas agora, 2, 3 anos atrás, comecei a pensar, a olhar e vi que tem oportunidade. E entrei e está dando certo. Isso que é o bacana, né? Sim. Está dando certo, está dando resultado. E vi que é bom a gente olhar também Para outras os áreas, lados, né? Sim, os legal. lados, né? É, eu, durante algumas experiências em outros locais, a gente sempre ouvia, quando se tocava no tema transportadora, e eu citava a Vale Cargas, sempre o pessoal se lembrava, né? Ah, aquele senhorzinho, o senhorzinho Nivaldo, o pessoal trata o senhorzinho Nivaldo. É, você mencionou algumas coisas aí, né, dessas mudanças. De onde vem essa vontade pelas mentorias, pelas palestras, pelos treinamentos? Porque eu tenho alguns contatos aí, né, dentro dessas é, experiências, você conhece muitas pessoas que são muito técnicas. E o Nivaldo, que eu sempre conheci, nunca foi um cara técnico, sempre foi um cara mais humano. Mas de onde vem você sempre foi o cara apaziguador, o intermediador, né? E nunca tratava nada técnico, tentava entender o porquê daquilo, mas vinha com a dosagem de conversa, como se diz, da lábia, né? De onde vem isso e por que que você acredita tanto que isso faz a diferença dentro do negócio? É até engraçado, porque hoje o meu diretor é o Valdecir, e é um cara incrível, é um cara sensacional. Mas ele tem uma linha dura. Ele vem aí de 28 anos, né, de Sadia, BRF, e chegou no nível que quando ele saiu de lá. Então, nós estamos hoje na mesma sala trabalhando. Então, as pessoas falam assim: como que você consegue, né, viver e conviver? Mas é um cara também que ali eu aprendi, né? De todas as pessoas que eu citei ali, está comigo até hoje. É o meu braço, falo que é meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas. É um cara incrível. E eu tenho esse meu jeitão, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir. Então, eu convivo bem. Da onde vem isso? Na verdade, eu não sabia disso. Porque eu sempre, toda a minha infância também, e adolescência e crescendo, eu fui percebendo que eu gostava de ouvir as pessoas, mas eu não tinha a aptidão, também a coragem
de falar, por exemplo, como eu falo hoje, de sentar com pessoas hoje, e incrível que pareça, com pessoas, né, empresários que quer conversar 30 minutos, às vezes eu saio daqui e ando 100 quilômetros para conversar 1 hora com a pessoa. E faço isso com o coração aberto e por gratidão mesmo, até porque Deus tem me abençoado muito em toda a minha vida, sabe? Então, dizer da onde que veio isso, eu falo sempre que é da minha própria natureza. Então, a minha mãe, ela tem muito isso, né? Ela tem esse jeitão assim de abraçar, sabe? De ouvir, de chorar junto, de apoiar. Então, eu imagino que eu peguei essa linha, né, emocional da minha mãe e levo ela comigo, tá? Então, lógico que também sabendo disso e descobrindo isso, eu fui procurar aprender um pouco como contribuir, né? Como ajudar as pessoas, porque assim, né? É a lei da semeadura. Quando você contribui, você ajuda, e sempre eu falo, né? Quando eu falo, quem ouve primeiro sou eu mesmo, que as orelhas mais próximas são as minhas. Então, serve para mim. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui hoje está servindo para mim, para você e para quem vai ver essa matéria, tá? Então, Helder, eu acho que muito da natureza da gente mesmo, mas sempre a gente modela alguém. E no meu caso, eu modelei a minha mãe, pelo jeito dela ser, pelo o que ela sente, né, em ver as pessoas e perceber algo nas pessoas. E isso acontece muito comigo. Tá? E ao longo desse tempo todo aí, a gente tem, graças a Deus, conseguido contribuir e às vezes contribuir é só ouvir, só o fato de ouvir as pessoas, a gente já consegue contribuir com elas, tá? Legal. Sem dúvida, ao meu ver, é, a condição atual da tua empresa, ela passa muito por esse equilíbrio, né? Por esse bom relacionamento, essa ambientação em todos os setores, todos os ambientes, esse contato. Era muito legal quando tinha esse contato direto com as pessoas, né? E às vezes eu cito algumas oportunidades que eu tive, né? Eu já sou, né? Sou conhecido exatamente pelo contrário, ser mais também linha dura, tu conviveu com isso. Mas eu cito alguns exemplos de, né? Tem um caso, não é necessário citar o nome, mas eu lembro de situações que você dava uma justa causa dentro de uma sala e a pessoa saía abraçada contigo, porque a justa causa foi o melhor que poderia, né? Daí você tem o sentimento de estar ajudando, mas ao mesmo tempo você está encerrando um ciclo ali da pessoa, mas para ela aquilo foi o melhor que pudesse acontecer, né? Então, esse sentimento de poder passar algo, você vê que alguém aprendeu contigo e os valores, né? O principal dele que era o da verdade, você ouvir muitas vezes a verdade. Eu lembro também de um outro ponto que era quando a gente fez toda essa, né? Porque naquele início de mudança de cultura, não tinha como você simplesmente demitir todo mundo e contratar tudo novo. Você tinha que ir construindo. E eu aprendi muito contigo nesse sentido de transformar as pessoas, né? E eu lembro também um número que eu lembro que a gente demitiu cerca de 40% do time, mas os outros 60 foram sendo recuperados. E também tive a experiência de um dia no meio do pátio uma pessoa vir e falar: Senhor Elder, eles me chamavam de senhor, né? Não quero mais roubar. Eu quero passar uma régua no meu passado e quero ser outra pessoa daqui em diante. Baseado nas colocações que a gente fazia de dar essa oportunidade. Olha, eu entendo que não era dessa forma, então, mas daqui para frente precisa ser diferente. Então, você acreditava, e de fato é muito legal você colher isso de volta, né? E Verdade. hoje, hoje às vezes, quando você faz uma postagem, e tem aí, né, as redes sociais que ajudam muito nisso, as pessoas se lembram de coisas lá 10 anos atrás, 11 anos atrás. Então, isso Verdade. é gratificante, né?
Eu tenho assim, ó, só aproveitando, me lembrei agora, um caso, e lá mesmo em Minas, eu estava lá e aconteceu que eu tive que fazer o desligamento. E lá à noite, eu acho que a quarta-feira à noite, a quinta-feira à noite que eu estava lá, eu gostava de ir numa igreja que tem naquela avenida lá na frente. E à noite eu saí dali da empresa e fui na igreja, sabe? Eu acho que você lembra desse caso até. E eu cheguei lá e sentei e estou lá. E de repente, aquela pessoa que tinha sido demitida por mim, ela estava lá e falou lá, tá? Só que ela falou de uma forma do jeito que você falou aí, sabe? Mas eu amo aquele cara, porque o jeito que ele falou comigo, eu saí de lá chorando. E realmente ele saiu chorando, né? Porque é um ato falho, mas foi um desvio Sim. de conduta lá no evento, tá? E eu falei assim, cara, eu tenho que sair daqui e ir embora, eu tenho que ficar aqui, né, cara? E olha só, É, depois ele me viu, cara, e aí veio lá me abraçar, chorou. Aí eu já sou chorão também, acabei chorando. Mas olha só para você ver, você falou uma situação aí que me lembrei desse fato que me sim, marcou bastante também, né? sim. Isso são coisas que a técnica não te dá. A técnica não vai te dar isso. E essa bagagem, né, tem tudo a ver com um dos motivos do canal. Você deve ter agora experiências com pessoas mais novas, né? O pessoal acaba de chegar, tem uma ansiedade muito grande. A gente toca aí nesse assunto já com as outras pessoas que passaram por aqui, desse volume de informações que os novatos têm e dessa ansiedade pela ascensão, pelo poder, pelo salário, pelo cargo, né? Como que você vê essa situação e que conselho que você dá para quem está chegando hoje, né? É, Você tem uma experiência anterior como um profissional trabalhando em outras empresas, mas imagino eu que tudo que você sabe hoje, tudo que você aprendeu, está dentro da transportadora, né? Os caminhos que a transportadora te levaram a evoluir com esse conhecimento. O que que você tem a dizer para essa molecada nova, né? Para aquele cara que está indeciso hoje, está saturado na posição dele e está aguardando a empresa mandar ele embora? Né? Não é um comportamento legal, mas também não é culpa dele, porque às vezes falta conhecimento, falta o bom conselho, né? Faltam situações e oportunidades. O que que o Nivaldo, com toda essa bagagem, tem para dizer para essa galera? É, esse é um ponto muito importante, cara. Esse é um ponto muito importante. Hoje o mercado é muito carente do domínio da metodologia que o mercado precisa hoje, da tecnologia que o mercado precisa hoje, os RPs que o mercado, está entendendo? Então, Sim, a orientação, nós abrimos uma operação recentemente, agora no começo do ano, e lá nós começamos com um grupo de 30 pessoas. E eu fui lá também entrevistar as pessoas. Eu e o meu sócio Roberto, nós ficamos lá uma semana fazendo esse trabalho. E eu dizia para as pessoas, falava assim, ó, você não vai ser convocado, né, contratado, porque você não tem o conhecimento mínimo necessário. Então, a internet está aí hoje, usa a internet a seu favor. Então, assim, ó, o dia tem 24 horas. Quantas horas você está se dedicando em buscar conhecimento? Não tem jeito hoje. Hoje, todo ser humano, profissional e que quer crescer e quer avançar na vida, mesmo aquele que está dentro da empresa hoje. Você vê mesmo aí a nossa própria entrega hoje, sem a tecnologia, não funciona. Então, tem a equipe lá, motorista, mais o companheiro dele, e eles têm que manusear o sistema. Eles têm que dominar o celular ali, porque tem que baixar. Então, a orientação, Helder, é buscar conhecimento o tempo todo. E hoje tem acesso fácil aos conhecimentos, não é verdade? Então, eu falo assim, né? Lá em casa a televisão está juntando poeira, porque
A gente não vai ficar mais perdendo tempo ver a televisão. Hoje tem internet aí com programas aqui como esse que está acontecendo, que você criou, e parabéns aí por ter criado esse programa aqui. Então, tenho certeza que vai agregar na vida de muita gente, né? E as pessoas vão evoluir. Então, vamos para a internet, na parte boa da internet, que é aprender. Qual é a metodologia que o mercado hoje precisa dos jovens, dos garotos, dos aprendizes e dos profissionais também que já estão atuando? Eles se atualizarem cada vez mais. Então, aquele que se atualizar, que buscar o conhecimento o tempo todo, ele vai permanecer e vai subir na empresa. E aquele que está buscando uma oportunidade, aquele que domina hoje o pacote Office, a logística é o pacote Office, não tem jeito, né? Você sabe disso. Então, você tem uma vaga de analista hoje, você precisa de candidatos, lógico, com princípios e valores, sim, mas ele precisa dominar as ferramentas. Então, você faz pergunta hoje, né? Qual que é a metodologia que você conhece? Como que é uma metodologia para você desenvolver um trabalho assim? Quais são as ferramentas que são usadas? Ou qual a ferramenta que você usaria? Então, quando a pessoa responde, você já cresce os olhos, já fala, opa, esse aqui está aqui comigo. Mas, às vezes, você tem que, até na própria entrevista, orientar as pessoas, principalmente os jovens. Olha, busca conhecimento. Você não precisa mais ir para a escola para aprender e vir aqui e conseguir uma vaga aqui. Você, com a internet, qual o livro que você está lendo, tudo isso vai ajudar, vai contribuir para você evoluir. E você vai passar na frente de muita gente. Então, isso tem sido o meu discurso nas oportunidades que eu tenho para orientar as pessoas nesse sentido, tá? Vamos aproveitar o nosso tempo. O nosso tempo é o bem mais precioso que a gente tem para aprender, para buscar conhecimento. Porque quem busca conhecimento, é o livro de Provérbios, né, Helder? Ou quiser aprender, é só ir lá e ler os 31 capítulos do livro de Provérbios, que talvez já vai ser o suficiente para passar na frente de muita gente. É ensinamento o tempo todo lá. Você pega o livro de Eclesiastes, falando, né, a parte espiritualmente assim, mas nós temos acesso hoje a buscar conhecimento na internet hoje que está acessível para nós o tempo todo. Então, se nós deixarmos, né, as coisas do mundo de lado, sabe? Não é para ter lazer? Claro que é para ter lazer, tempo com a família, jogar sua bola, tudo bem. Mas nós precisamos fazer uma linha do tempo nesse sentido. O meu dia tem 24 horas, semana tem 7 dias, mas 20% ou 30% eu tenho que aprender, buscar conhecimento. É aí que essas pessoas vão crescer na vida, vão crescer profissionalmente e vai ajudar as empresas, porque as empresas hoje precisam e estão carentes de pessoas estão atualizadas dentro das necessidades que o mercado hoje está buscando e tem a necessidade. E como tem, o Helder, hoje cedo mesmo eu estava fazendo uma reunião com alguns amigos empresários, eles falaram, Nivaldo, mas como é difícil, como está difícil a gente contratar. Por quê? É isso que nós estamos dizendo, as pessoas estarem atualizadas, terem conhecimento e também as pessoas com princípios e valores dentro do seu negócio. Senão, também você coloca pessoas competentes, mas sem princípios e valores, daqui a pouco você está numa situação desconfortável. Então, realmente, é um desafio muito grande para hoje os empresários, as empresas hoje, formar um grupo, e principalmente falando na liderança, mas tem muita gente boa. Mas a orientação sempre é essa: buscar conhecimento. Vai aprender coisas novas, as tecnologias, que essas pessoas, com certeza, elas vão ter oportunidades e mais oportunidades na vida delas.
Legal. Fiquei fixo aqui ouvindo, me recordei de 2011, 2012. Que legal, foi muito bom o papo, Nivaldo. Você tem algum agradecimento? Quer referenciar alguma pessoa, alguma coisa aí que a gente não tocou nos assuntos para a gente finalizar? Ah, sim, né, cara? Sempre é uma grande oportunidade agradecer a Deus pela vida, pelo dom da vida que Ele nos dá, pelo ar e o oxigênio que a gente respira. Eu estou aqui, estou falando, porque Deus está dando essa condição de eu respirar e esse oxigênio me dá vida. Então, eu sou muito grato a Deus pelo amor que Ele tem por mim, pela minha casa, minha família. E, sabe, tantas pessoas passam pela vida da gente que a gente teria que elencar aqui e aproveitar a oportunidade para agradecer. Mas agradeço muito a minha esposa, a minha filha, a minha família como um todo, né? Aos meus sócios. Eu falo, a gente briga muito, mas a gente se ama mais. Então, todos eles, assim, me aturam, tá certo? Me apoiam. Então, a todos eles, eu quero agradecer também, porque a Vale Cargas não é do Nivaldo, não foi o Nivaldo que fez. Foi esse grupo aí de guerreiros, né, de lutadores mesmo, de homens bravos mesmo, e aqueles que já passaram também e estão seguindo a sua vida. A minha eterna gratidão a todos eles, tá? E a tudo isso, cara, quero agradecer, né, a você pelo convite, a confiança da gente estar aqui trocando essa ideia. Gostei muito, tá? Legal. Estou ansioso para depois ver. E é assim, aproveitar a oportunidade e dizer para todo mundo que Jesus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo, né? Então, não importa a circunstância, a situação que nós estamos vivenciando, mas nós nunca vamos perder a esperança. Então, levanta a mão, que sempre tem um anjo do Senhor para agarrar e te ajudar você a levantar. Nós não podemos desistir, tá? Então, uma mensagem poderosa no coração de quem vai ouvir essa matéria aqui, que Jesus é bom o tempo todo, então escolha a melhor parte, ficar com ele, tá? O resto a gente fala que cada um tem a sua decisão, mas eu escolho, né, a melhor parte, estar e viver com Jesus o tempo todo, porque Jesus é bom, tá bom? Lá atrás eu não sabia, hoje eu sei. É. Cara, eu quero te agradecer aí a troca de experiência, né? Ter se disponibilizado para ficar esse tempo aqui batendo esse papo, né? Não vai ao ar tudo que a gente tratou, tudo que a gente falou, mas a gente já está aqui há mais de 2 horas conversando, né? Eu agradeço demais essa oportunidade, agradeço a experiência de ter convivido contigo, de ter trabalhado no teu negócio, né? Agradeço a oportunidade de continuar tendo contato, continuar se relacionando contigo, né? São muitas outras situações que a gente já se encontrou, já nos falamos, e eu espero que esse tipo de relacionamento ele seja exemplo para muitas pessoas que vão assistir, que vão ouvir, né? Eh, assim como eu falei em outras oportunidades, dentro desse universo da logística a gente se encontra. E até na chamada que eu fiz ali, algumas pessoas que se disponibilizaram a falar, elas vieram falar porque viram outras pessoas que ela conhecia que ia falar, né, e todas você sai de uma empresa, mas dentro do mesmo segmento, uma hora tu é chefe de alguém, outra hora você é subordinado e se encontra, isso é fato. Mas manter essa porta aberta, manter esse relacionamento, eu acho que é um dos maiores, exemplos que a gente tem que dar quando passa a mensagem, né, porque são 11 e 12, vai para 2021, 22, vai para 12 anos aí que eu conheci o Nivaldo. E vai fazer pelo menos uns 8 ou 9 que eu não tenho contato físico contigo, né, da gente se ver. E todas as oportunidades que a gente teve de se falar, eu acho que a gente se encontrou 1 ou 2 vezes depois, né, fisicamente, mas todas as oportunidades que a gente teve de se falar, você me ajudou muito, né, sempre foi um cara aberto,
E eu aprendi muito contigo, agradeço, igual disse lá no início, digo agora no fim novamente, a gratidão ela é dupla. Primeiro, de ter falado comigo, ter contado a história, aberto a história da sua vida para as pessoas, para que possa inspirar pessoas. E segundo, por ter vivido, convivido contigo dentro do seu negócio. Eu agradeço demais aí, mais uma vez. Foi muito bom falar contigo aí. Muito Até bom, mais. obrigado, tá? De coração, tá? Gratidão. Valeu, Nivaldo. Até mais. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.